e eu vejo bom dia, bom dia, bom dia. Mais uma manhã se inicia e eu quero compartilhar hoje com vocês uma situação de experiência, de vida. Deus se comunica com a gente. Ele quer falar com você. Ele quer falar com você e ele busca pessoas, mecanismos, situações, sonhos para tentar falar com você. É interessante, eu vou compartilhar com vocês uma experiência que eu vivi hoje. Eu estou há alguns dias tendo sonhos. E eu não sou de sonhar. Sonhos sobre a minha infância, sobre a minha época de colégio, sobre a minha época de curso, minha época de faculdade. Sonhos. Envolvendo colegas da minha infância, aleatoriamente. E eu comecei a me incomodar com isso, porque eu busquei entender por que eu tive esse sonho. E aí eu fiz diferente. Eu vou ficar lá de fora hoje. Eu fiquei na sala de minha casa, porque se eu acordar de madrugada eu não incomodo ninguém, medito, reflito, oro e tento entender. E aí eu tive um sonho que me mostrava adulto numa sala que tinha vários colegas meus de quando eu era criança, onde foram várias situações de criança, né, que eu não tinha resolvido por não conseguir falar, por ter medo, por ter insegurança. Na minha alfabetização mesmo, eu passei uma cena onde minha professora, eu lembro bem isso, ela perguntou o meu nome e eu me acabei de chorar. Eu me senti, né, naquela época, despreparado para falar com aquela turma. E aí eu fui vendo algumas cascas que eu criei no meio do meu percurso para poder não ser quem eu era, para poder tentar agradar as pessoas que estavam ali. E como isso foi permitindo que as pessoas não conhecessem Wanda de verdade. No meu curso técnico, meus colegas só vieram saber quem era eu depois de um ano de curso, porque antes eu estava engessado ali, né, sem querer demonstrar quem eu era de verdade, com medo de perder aquela oportunidade. Então, eu lembrei de uma... Aí eu fiz uma técnica, e eu vou explicar para vocês, uma técnica que se chama de regressão, onde você muda ou ressignifica o que você viveu. Como isso veio até mim, eu fiz essa técnica de regressão. Eu senti que era insegurança, que eu precisava tratar isso, que eu ainda como adulto estava vivendo feridas de criança. Foi o que esse sonho me falou. Certo? Então, a técnica de regressão consiste em você ficar num momento de intimidade com você mesmo, chama Leshleha, olhar para dentro, começar a refletir e meditar com calma, paciência. Se ele relaxar, pode botar uma música. E você voltar para momentos do passado que você lembra. Porque assim, toda a sua memória está aqui. Só que o que te machucou, o que te chamou a atenção, o que foi importante para o seu cérebro como uma mudança, fica registrado. São memórias que afetou você. Por exemplo, você não lembra de todo o seu... tudo sobre quando você tinha 5 anos, mas você lembra de um dia pontual de quando você tinha 5 anos com detalhes. Então ali é um momento de regressão bom para você conseguir fazer uma âncora e voltar para aquele período. E aí faz isso. Quando você chega naquele período, você se autoafirma. Por exemplo, a memória mais antiga que eu tenho foi o que eu fucei hoje aqui até chegar. Eu estava num colégio, Cajazeiras, eu tinha 4 anos, 3 para 4 anos. O professor perguntou meu nome e eu tinha dificuldade para falar, eu tinha medo, eu tinha vergonha. E ele dizia assim, meu nome é Vander. E ele perguntou meu nome e falou assim, é Vander. E ele é Evandro. E a turma dava risada de mim. E aí, para aquele professor, meu nome era Evandro. E ele, não, meu nome é Evandro também, que legal você ter o mesmo nome que eu. E eu não consegui consertar isso, dizer para ele que meu nome não era Evandro, que meu nome é só Vander. Então naquele momento eu fiz isso, eu fui lá na regressão
e com toda a segurança, fiz aquela criança pequenininha olhar para o professor e dizer: não, professor, o meu nome é só Vander Cássio. Para ele se autoafirmar, então aquela criança se empoderou e aquela cena não aconteceu. E aí eu fui em várias cenas do meu passado e fui me autoafirmando. Fui na alfabetização, quando a professora perguntou meu nome, eu não chorei, eu falei do jeito certo. Eu fui em várias outras cenas. E aí você vai fazendo um trabalho, você permanece no passado, ressignificando momentos onde você não se sentiu seguro, isso é muito bom. E aí depois você volta se reafirmando do mais antigo que você conseguir chegar até o mais atual, falando: eu posso, eu consigo, tudo naquele que eu creio, tudo eu posso, eu consigo, tudo naquele que me fez, eu posso, eu consigo, palavras de afirmação para você mesmo, e volta falando. Isso dá uma energia, isso vai transformando em você, vai ressignificando todo esse passado, e você vai sofrer uma descarga emocional de toda essa mudança. Isso ressignifica no seu cérebro e é interessantíssimo, como se você se sente mais capaz no hoje, mais forte, mais empoderado. Então, eu sinto que Deus hoje me mostrou que eu estava ainda preso no passado em pequenas coisas e que eu precisava fazer essa ressignificação. E eu vim de imediato compartilhar com vocês, na alvorada aqui, né, amanhecendo, porque foram horas de ressignificação, tá? Desde madrugada fazendo isso hoje, e você se sente muito melhor. Porque às vezes, para você dar um passo para frente, você tem que ressignificar o passado, porque ele te impede. O medo traumático, o medo ferida emocional, ele não faz sentido no hoje. Sou uma pessoa que eu me comunico muito bem, eu falo muito bem, mas eu tenho medo de falar quando eu não me sinto seguro do que eu estou falando. Foi isso que eu ressignifiquei hoje. Então, qual é o medo que você tem que não faz sentido para você? Medo de falar em público, medo de falar o que sente, medo de dividir com o outro a sua opinião, medo de barata, medo de algum animal, medo do escuro. Você tem que voltar lá e ressignificar isso, tá? Então volta nesse vídeo, ouve como é a etapa de ressignificar, faz uma, faz duas vezes, você vai ver que é incrível quando você faz a primeira vez, e você vai fazendo, usa um áudio, uma música para você relaxar. O primeiro passo é estar bem relaxado, e depois ir cavucando o seu cérebro para você chegar lá no passado, tá? E conseguir pegar essa informação e ressignificar. Isso é fundamental, gente. Essa é uma técnica que, assim, eu vou trabalhar ela depois com vocês, mas eu dividi aqui para que você pudesse fazer com você inicialmente. É muito interessante, tá? Então, eu agradeço a Deus pela oportunidade que eu tive e prestem atenção nos sinais. Eu venho me incomodando com esse sonho há um tempo, é um sonho que se repete de forma diferente, sempre remetendo ao meu passado, ao meu passado, ao meu passado. Você só consegue avançar se você ressignificar o passado. Muitas pessoas estão lá no topo, avançam e retrocedem. Eu lembro a história de uma nadadora, ela era por várias vezes a melhor do mundo, brasileira. Quando ela chegava no ápice para, sei lá, ganhar o mundial, ela retrocedia tudo. E aí passava 2 anos em crise, depois voltava de novo, conseguia, chegava no topo, mas ela não conseguia concluir aquilo. E aí ela fez uma declaração pública onde ela falou o que aconteceu com ela, e era uma ferida emocional. O treinador dela abusava dela, e ela tinha medo de voltar ao holofote e se sentir próxima dele, né? E aí ela se libertou disso, ela voltou no passado, ressignificou, falou tudo, abriu um processo para ele e conseguiu seguir sendo a campeã. Então você tem que ressignificar o passado, ele te derruba e você nem percebe por quê. Ela demorou anos para entender que era esse motivo que fazia com que ela não conseguisse permanecer famosa. Quando ela via que estava ganhando visibilidade, ela saía de cena com medo talvez de se reencontrar com ele, de ressignificar tudo aquilo, de aparecer tudo aquilo.
Então ela teve que ressignificar o que ela viveu. E é um testemunho muito forte, mexeu muito comigo, é algo absurdo, muito tosco para uma criança sofrer, mas não precisa ser algo tão grande. Pequenos detalhes mudam você. Eu lembro que eu tive algumas professoras que... para você saber, professor... Não, é o PPP. Pai, professor, pastor, parente. Ok? São as 4 que mais causam bloqueio emocional. Pai, professor, padre, pastor, parente. São os que causam mais bloqueio emocional. Porque para causar um bloqueio emocional em você, tem que ter significância para você. Então, o primeiro desbloqueio que eu fiz sobre capacidade foi com meus pais. Principalmente com meu pai, que eu era o caçula e ele me protegia para eu não fazer. Então eu achava que ele não me achava capaz. E ficou na minha cabeça. E que ele não me via capaz e que eu tinha que ser capaz, que eu tinha que conseguir fazer. E eu ficava tentando provar para ele que eu era capaz e ele ficava tentando me proteger. E gerou em mim essa ferida emocional. Mas, gente, muito obrigado. Tamo junto. Até depois do fim. Depois eu vou falar mais sobre isso.